bloco do nosso Game Talk Podcast Home Office, logo após o término da 37ª rodada do Brasileirão. Pegou fogo, hein? Qual outra definição que tivemos? Criciúma, o terceiro time rebaixado para a Série B. O Criciúma que ontem, quarta-feira, recebeu o Flamengo no Heriberto Rios. Muito se falou, se especulou, né, que o Flamengo ia abrir as pernas, possivelmente, né, ia entrar sem pressão, que o Flamengo já não brigava por mais nada diante do Criciúma, que se o Flamengo perdesse, automaticamente, né, prejudicaria o Fluminense ali, teoricamente, né, que o Criciúma chegaria ali no Fluminense, passaria o Fluminense dormiria, né, inclusive na zona, pelo menos, né, de um dia, o Fluminense dormiria na zona. E o que se viu foi um Flamengo avassalador. O Flamengo não quis nem saber, não tomou conhecimento do Criciúma. No segundo tempo, então, foi praticamente um jogo de ataque contra defesa. O Flamengo já tinha feito 1-0 no primeiro tempo, mas o jogo estava ali um pouquinho ali mais equilibrado. No segundo, gente, só deu Mengão. Mengão fez 2-0 com o Bruno Henrique de pênalti. Fez 3-0 com o Luiz Araújo. Luiz Araújo que voltou depois de um longo e tenebroso inverno, né? Teve uma contusão séria. Voltou ontem, né? Reestreou e já fez o seu golzinho. E o Flamengo, né, gente? O Flamengo deixa de ter vários jogadores, mas tem um baita de um elenco, né? Convenhamos. E pode se dar ao luxo de escalar quem quiser. E com o Felipe Luiz, lembrando mais uma vez, desde que o Felipe Luiz assumiu, o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil, ganhando os 2 jogos da final, e o Felipe Luiz só perdeu um jogo que o Felipe Luiz perdeu como técnico do Flamengo, que foi o Fla-Flu, lá na 30ª rodada, mais ou menos, né, 31ª, não me recordo qual, que foi logo após a volta de mandato à FIFA, ali de outubro. O Flamengo ainda jogou com um ou outro desfalque naquele jogo. O Fluminense já estava na situação crítica, né, brigando para não cair. E o Fluminense venceu o Flamengo por 2-0 na ocasião, né, e foi o único jogo que o Felipe Luiz perdeu. Depois disso, gente, o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil. E no Brasileiro voltou a vencer. Aqui a reação foi tardia, né? O Flamengo deixou muito ponta aí pelo meio do caminho, principalmente para os times também mais lá de baixo. O Tite não foi bem, né? Enfim, não fez uma campanha legal, digna. Foi eliminado, o Flamengo foi eliminado da Libertadores pelo Peñarol. Caiu muito no Brasileiro e o que restou para o Flamengo foi mesmo a 3ª colocação, né? Com essa vitória, o Flamengo não tem mais chance de ser vice, que era uma possibilidade, né? Caso o Palmeiras perdesse ou empatasse. E também não tem mais como ser ultrapassado pelo Inter ou pelo Fortaleza, porque já tem 4 pontos a mais. É curioso, porque o Flamengo tem 4 pontos a menos que o Palmeiras e 4 pontos a mais que Inter e Fortaleza. Então o Flamengo também, assim como o São Paulo, o Flamengo não vai mudar a sua posição no Brasileiro. Vai terminar em terceiro, independentemente do resultado que seja diante do Vitória, no Maracanã, com certeza vai ter um grande público. Despedida, né, do Gabigol, um ícone aí da torcida rubro-negra. E o Flamengo, acredito que vença. O Vitória também já cumpriu seu papel, já escapou do rebaixamento, já garantiu vaga na Sul-Americana. O Vitória, hein, que veio da 2ª divisão esse ano. Tudo bem que é um time tradicional lá de Salvador, mas que não vinha bem há muitos anos, né? E subiu, e quando subiu, brigou ali para não cair. Mas aí nas últimas rodadas o Vitória, né, deslanchou. Ótimo trabalho ali do Thiago Carpini, né? Que começou o seu trabalho no São Paulo nesse do ano bem, depois foi questionado, acabou saindo, assumiu o Vitória e Vitória está aí, ainda está garantido na Sul-Americana. Então para o Vitória também, vitória, empate ou derrota, não muda nada. A tendência é que o Flamengo termine a temporada vencendo também. Eu não sei se os jogadores entrarem só ali mesmo para brincar, mas eu não acredito. Eu acredito que o Felipe Luiz, como provou aí desse duelo diante do Criciúma, o Felipe Luiz vai entrar à vera, né? E no outro jogo da quarta-feira, o Vasco, que vinha de uma sequência ruim também no campeonato, né? 5 derrotas, 1 empate, sendo que esse empate foi para o Atlético Goianiense em casa, em São Januário, e quase que o Vasco perdeu,
Estava 2-0 Atlético Goianiense, né? Mas o Vasco conseguiu empatar. O Vasco recebeu o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, que como eu imaginava, vinha de ressaca ali da queda da Libertadores, nas circunstâncias em que foi. E o primeiro tempo terminou ali 0-0, mas no segundo tempo o Vasco chegou aos seus gols. O Atlético Mineiro, que abandonou o Brasileiro, não tem mais chance de Libertadores. O Atlético Mineiro está entre a cruz e a espada, literalmente, que o Atlético abandonou o Brasileiro. 44 pontos, 10 vitórias apenas. É o time que mais empatou. O Atlético Mineiro vai chegar também para essa última rodada, por incrível que pareça, podendo cair, gente. Eu vinha falando isso. Uma possibilidade. É difícil, mas se o Atlético Mineiro perder, o Fluminense empatar com o Palmeiras ou ganhar, e o Bragantino ganhar, quem vai ser rebaixado é o Atlético Mineiro. Por incrível que pareça. Vice-campeão da Libertadores e vice-campeão da Copa do Brasil. O Atlético Mineiro que não vence há 12 jogos. E está numa entre-safra da nave, inclusive depois da derrota de ontem, o Gabriel Milito acabou sendo demitido e na última rodada vai jogar com o técnico interino, vai jogar em casa, na Arena MRV, porém a tendência é que seja portões fechados. Então o Atlético Mineiro também aí está entre a cruz e a espada. Se vencer, garante vaga na Sul-Americana. Se perder, pode ser rebaixado. É isso? Então tá, galera, a gente volta daqui a pouco aí pro último bloco da nossa resenha Game Talk de hoje. Valeu, um abraço, até já!